Fala galerinha do bem, primeira semana acabou, vocês querem saber quanto foi que eu ganhei, vocês querem saber quanto foi que eu gastei, fica até o final do vídeo que vocês vão saber tudo e mais, e vou passar para vocês tudo que aconteceu nessa semana, vou explicar para vocês qual que é o procedimento, qual que é o passo a passo, vou falar para vocês quanto que eu gastei com alimentação, tá tudo aqui na minha frente, ó, tenho todas as notinhas aqui, tudo que eu gastei só para vocês. Eu fiz isso aqui, hein? Só para tirar a dúvida de quem tiver. Quanto que eu gastei com gasolina, quanto que eu gastei com comida e quanto que eu gastei com a despesa variável, que é coisa que eu tinha que gastar porque precisou ou coisa que eu tive que fazer no carro porque já estava na hora de fazer. Ou seja, não é despesa que eu vou ter toda semana, é despesa que provavelmente eu vou ter de 2 em 2 meses, de 1 em 1 mês, mas ainda assim, infelizmente aconteceu de ser nessa semana. Pois é. Então vamos lá. Resolvi começar aqui pelo valor que eu faturei essa semana. Lembrando que a primeira carga que chegou para mim, chegou no sábado, mas eu comecei a rodar no domingo à tarde. Ou seja, a minha primeira carga eu entreguei na segunda-feira, tá bom? Então, na segunda-feira, eu entreguei entreguei carga na terça-feira, entreguei carga na quarta-feira, entreguei carga na quinta-feira. Então, eu trabalhei essa semana 4 dias, praticamente, tá bom? Não é que eu não consegui fechar a semana toda, porque aconteceu que uma coisa muito importante que eu comprei, que eu tinha que ter comigo, que era a cortina térmica, ela chegou no dia que eu saí. Então, por conta disso, a equipe toda dessa empresa que eu tô trabalhando acabou ficando de mãos atadas, né? Porque não podia me passar qualquer carga, porque eu falei, gente, me manda de volta para o Rhode Island, que é o estado onde chegou a minha cortina, porque sem essa cortina eu não conseguiria pegar a carga parcial. O que é a carga parcial para você aí que não sabe do que eu estou falando? A carga parcial é quando acontece de você pegar duas cargas indo na mesma direção. Mais dinheiro, né? Isso daí é o que a gente quer. Bom se tivesse uma dessa daí todo dia. Toda semana umas duas pelo menos era lindo. Mas, como é óbvio, né? Não é sempre que tem. E então, para que eu possa ter mais condições, ou seja, para que eu tenha mais disponibilidade para poder pegar essas cargas parciais, eu precisava da cortina. Então eu falei, gente, tenta não me mandar para longe, porque eu preciso ver se eu pego isso, porque aí eu consigo pegar mais coisas. E depois teve um outro porém. Quando eu comecei a rodar, eu coloquei todas as minhas coisas dentro da van. Gente, ocupou muito espaço. Se você ver no vídeo anterior, você vai ver que atrás de mim tem um baú gigante, assim, ó, do chão até o teto da van, de 1,5 m, mais ou menos. E aqui eu tava tomando muito espaço. Tá? De novo, aí falei com eles, pessoal, olha, por favor, tenta me mandar pra Georgia, porque eu tenho ali amigos em Atlanta e eu posso levar as minhas coisas e deixar lá. Então, foi meio que assim, né? Eu escolhi, eles fizeram tudo que pôde, pô, eu só tenho a agradecer porque a equipe é incrível, assessoria, atenção, explicação, no telefone com a gente o tempo todo, e eles me mandaram para Atlanta, e aí final de semana é um pouquinho mais difícil, né, aparece carga final de semana, mas não é natural que apareça tanto quanto aparece durante a semana. Então, aconteceu essa série de fatores que não me deixou faturar mais, só por esse motivo eu não faturei mais que isso. Então, voltando aqui para o que eu faturei $2.595 essa semana, nesses 4 dias que eu trabalhei. Agora, pergunta que não quer escalar, Igor, quanto foi que você gastou? Que é isso que eu quero saber, porque também ganhar $2.595 e gastar $5.000 não serve para mim. Então, por isso, eu guardei todas as notinhas e você aí agora vai fazer as contas junto comigo para ter certeza que eu não vou fazer conta errada. Então, pega uma caneta aí, abre a calculadora e vamos comigo aqui. Então, vamos lá. Primeiro abastecimento que eu fiz foi na segunda-feira, assim que eu entreguei a minha primeira carga, tá bom? Então, foi $64,68, primeiro abastecimento. Segundo abastecimento, também na segunda-feira, $52,90. Terceiro abastecimento, isso já foi na terça-feira, $57,64, mais $10,07
mais 67,50, ok? Tudo na terça-feira. Ainda na terça-feira, coloquei mais 64,23, tá? Aí chegamos, ainda estamos na terça-feira, meu Deus do céu, já nem lembrava que eu coloquei esse tanto de gasolina. E aí coloquei 59,78 na terça-feira. Aí na quarta-feira, eu não rodei na quarta-feira. Por quê? Porque eu pedi para eles, pessoal, apareceu umas cargas boas, inclusive, mas eu falei, gente, tenta me mandar para mais próximo de Atlanta possível, que eu tenho que deixar as minhas coisas, porque eu preciso também de espaço dentro da van. Então, na quarta eu não trabalhei. Quinta-feira, primeiro abastecimento, $64,87. Segundo abastecimento, 21,37, também na quinta-feira. Terceiro abastecimento, 66,49. Também na quinta-feira, 58,35. Gente, vocês não têm ideia do tanto que eu rodei, não. Eu rodei igual notícia ruim, meu Deus. Não, esse dia eu rodei, tá? Eu já vou contar pra vocês como é que eu fiz pra ficar acordado. Ó, sexta-feira eu gastei 88,06, tá bem? Gastei $65. E o último abastecimento, que foi a rota que eu tive que desviar, eu rodei, se eu não me engano, 3 horas para sair do Alabama e chegar aqui. Então, eu tive que, por causa do Alabama, não. Eu acho que é Alabama. Alabama? Então, saí do Alabama para vir para cá, gastei $81, porque eu tive que desviar. Então, vamos imaginar que esse 81 aqui foi só porque eu tive que desviar a rota. Então, o último foi 81,97 abastecimento, tá bom? Então, aqui, só de abastecimento, me corrija aí, gente. Me corrija aí se eu estiver errado, vocês me falam. Então, vamos lá. Só de gasolina, a despesa fixa com a gasolina ficou em $822,91, tá bem? Isso foi o que eu gastei de gasolina. E aí, de alimentação. Uma coisa que eu notei também que é importante vocês saberem é o seguinte: não vale a pena vocês comprarem em qualquer supermercado. Vai ter supermercado que é mais barato. Então, o bizu, a ideia que eu vou dar para vocês é o seguinte: antes de você ir em algum supermercado ou pensar em um supermercado, você vai abrir o seu chat GPT, você vai meter no seu chat GPT lá. Quero comprar noodles, quero comprar lanche, biscoito, refrigerante, o que quer que seja. Qual que é o supermercado mais barato no estado X, no estado que eu tô? Vamos imaginar que eu tô em Atlanta. Qual o supermercado mais barato para comprar esse item? O chat GPT já vai te dar, gente, tá? E aí você vai para o mais barato, tá bom? Igual se você ver o vídeo anterior, eu fui no Eggmans. O Eggmans é caro, nem vale a pena ir, viu? Quer pagar pouco, procura Charles, procura Walmart, procura umas coisas assim. Tem uns outros também que tem só em alguns estados também, mas manda no chat GPT que o chat GPT vai te ajudar com isso aí. Pega a visão, se gostou já segue aí, não dá bobeira não. Outra coisa, comida. O que eu gastei com comida? Gastei $16,13. Isso foi... Peraí que eu tô começando de trás para frente. Não tem problema. $16,13. Gastei $22,25 e gastei $19,95. Por quê? Comprei, eu nem gosto de maçã. Eu comprei um pacote de maçã, ainda tem umas 30 maçãs lá dentro do carro. Comprei pacote de maçã, pacote de mexerica, comprei um cacho de banana, parecia macaco comendo aquele negócio. Banana, mexerica, tudo que enche, que é barato, comprei aqui pra lá. Comprei lata de atum, comprei um pratinho assim, ó. Aí olha aí, ó, outro bizu, hein, se você não tá ligado. Comprei um pratinho, fundinho assim, uma cuiazinha, meti lá atum, aquele atum de conserva assim, né, de lata, meti maionese, misturei, patezinho pra jogar no pão, top demais, até pareceu que eu tava comendo em restaurante 5 estrelas. Alimentação então, $58,33 eu gastei de alimentação.
Agora, vamos lá para uma coisa aqui que foi inesperada essa semana. O meu óleo, eu comprei o carro e tal, mas essa semana eu acho que eu devo ter rodado mais ou menos umas 4.000 milhas ou 5.000, quase 5.000 milhas, mais ou menos. Então eu falei assim, eu vou já trocar o óleo, porque eu acabei de pegar o carro, eu não sei se eles realmente trocaram o óleo, só meteram o adesivo lá para falar que trocou o óleo, porque eu pensei isso do filtro e no final o filtro tava uma nojenta, o filtro do ar-condicionado. Então, falei, vou passar numa oficina. Graças a Deus estava ali já com dinheiro ali guardado para isso. Falei, eu vou passar na oficina, vou trocar o óleo e vou trocar o filtro do ar condicionado, porque estava começando a coçar a garganta e se tem uma coisa que você não quer estar nesse trabalho é doente. Se você está doente, você não trabalha. Então, tem que estar com a saúde em dia, tem que estar tudo bem para poder fazer o trabalho. Então, deu esse desvio de percurso que foi trocar o óleo e trocar o filtro do ar condicionado. Eu fui numa empresa aqui que chama Express Oil Change. Eu não sei se tem em todos os estados essa empresa, mas o preço que eles me cobraram aqui ficou mais barato do que o Valvoline que tem em todo lado. Que pelo menos aqui eu fui ver, o Valvoline estava mais caro do que isso aqui. O valor que eu gastei para trocar o óleo e o filtro foi de 169,15. Anota isso daí. Então, foi 169,15 troca de óleo, 822,91 gasolina, 58,33 alimentação. E nessa empresa que eu tô, que tem uma coisa legal que é a liability. Para você trabalhar de cargo van, se você não sabe, você tem que ter uma liability mais alta, porque você está pegando carga, a carga tem que estar assegurada, e o melhor jeito de você conseguir assegurar essa carga é com uma liability boa, senão você nem consegue pegar o trabalho. E essa empresa, eu pago por semana para a empresa $100, dá para poder ter para conseguir usar o seguro deles, né? Então eu pago $100 e pago pelas ou seja, pago e foi combinado, né? 1.500 euros para fazer a agregação da minha van na empresa, tá bom? Então, eu coloquei aqui semanalmente 500, né? Então, minha despesa toda essa semana foi, vou começar de novo, que é para você acompanhar e não errar. Vamos começar da gasolina, ó. 822,91 de gasolina, 58,33 de alimentação, 100 euros do seguro, que eu tenho que pagar toda semana, né, para fazer parte do seguro da empresa deles, e a taxa de agregação, que é 500 euros, que eles fizeram esse favor para mim, que, pô, obrigado aí vocês, de me deixar pagar de 3 vezes, então, tô pagando aqui 500 por semana, né, então, 500 da taxa de agregação, primeira prestação, eu pago da prestação da minha van 557,35 dólares. Então, 537, desculpa, 557,35 da prestação da van e 169,15 que foi da troca de óleo e do filtro do ar-condicionado. Então, juntando todos esses gastos fixos aqui, que teve muita coisa aqui também que foi item essencial que eu precisava comprar. Teve um cooler que eu precisei comprar, teve uma manta térmica que eu precisei comprar, teve... que mais que teve? Teve uma outra manta que eu tive que comprar também, que eu gastei dinheiro com aquilo que precisei comprar, estava passando frio, tive que comprar outra coberta precisei comprar. Claro que é coisa que vocês não iam precisar comprar. O valor total que deu aqui, 2.207,74. Significa que o meu faturamento essa semana foi 387,26. Vale a pena? Aí é com vocês, meus caros elementares. Vale a pena, eu vou falar para você por que vale a pena, porque eu tive muito gasto essa semana, porque é a minha primeira semana, eu não estava preparada, minha van não está preparada para isso, então eu tive que comprar um monte de coisa no susto, tive que fazer muita coisa, não trabalhei a semana toda, trabalhei só 4 dias, e aí você vê, só em 4 dias eu faturei 2.595. Tecnicamente falando, a minha despesa semanal a partir da terceira semana, né, quando eu terminar a terceira semana, a minha despesa fixa semanal vai ser, faz as contas aí comigo,
Vamos colocar que eu vou gastar o mesmo tanto de gasolina, se bobear talvez um pouquinho mais. Vamos colocar aí, ó, 900 aí, $900 de gasolina, mais 100 do seguro, mais 557,35, que é a prestação do meu carro. Essa é a minha despesa fixa. Alimentação, eu gastei 58, vamos colocar aqui que seja 60 por semana, que é o que eu vou gastar, porque eu vou comprar miojo para passar a semana toda, carne, meto na airfryer, faço aquele negócio, tá top. Então, a minha despesa fixa, ela não vai ficar muito mais do que 1.500 por semana. E aí você fala, pô, Igor, mas 1.500 é muito. Não é, porque se a minha despesa é 1.500 e nessa semana que eu não trabalhei quase nada, eu fiz 2.595, se eu tivesse pegado mais uma carga, eu fechava limpo na semana com 1.600. Se não fosse as despesas aleatórias que eu tive que ter, né? Então, assim, eu consigo ter uma previsibilidade que nesse trabalho eu vou conseguir tirar mais ou menos, no mínimo ali, entre 1.600 limpo para cima, tá bom? De novo, só porque eu gastei muito com coisa aleatória, não deu. Acabou, realmente, era bem essencial, tem que ter, né? Tem coisa que você tem que ter que comprar. E agora, como eu não faço nada pela metade, vou passar para vocês tudo que vocês vão precisar, com certeza absoluta, para começar. Pode separar esse dinheiro aí que vocês vão precisar investir nisso, tá? Então, eu vou falar para vocês o que é. Itens essenciais para começar, tá? Você vai precisar, você vai usar. Eu até agora não usei. Quando o colega lá do trabalho fala, olha aí, compra, mas provavelmente você nem nunca vai usar isso, mas é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então eu falei, beleza, vou fazer, vou comprar do jeito que você está me falando, tô confiando, comprei, e realmente foi o que ele falou. Muito transparente, todo mundo muito transparente, muito honesto, o que é nesse mundo de hoje é muito difícil de se ver, então estou muito confortável com relação a isso, é o que me passa a maior segurança, porque tudo que eles me falaram que ia acontecer, está acontecendo do jeito que foi falado, então conseguiu gerir a expectativa perfeitamente, não me vendeu uma história mirabolante que eu ia ficar rico, eu ia ganhar, não, falou, cara, as primeiras semanas tem investimento, tem gasto, tem adaptação, então, isso é importante você que está aí vendo esse vídeo. Depois você vê que o Igor falou que eu ia tirar isso, não estou falando nada, estou falando da minha experiência, dividindo ela com vocês. Itens essenciais. Capacete de obra. Sabe o que é capacete de obra? Bom você ter um daquele, porque vai ter galpão que você não pode entrar se você não tiver aquilo. E o colete, aquele coletinho, né, amarelinho ali de obra também. É bom você ter uma. Luva. Eu comprei uma luva de obra porque se eu precisar de fazer descarregamento, não machuca minha mão de princesa. Princeso. É 2026 também, não tem problema, eu posso me identificar com isso, né? Óculos, aquele óculos tipo entendeu? Um óculosinho assim, tem que ter também, porque tem lugar que você não pode entrar no galpão sem o óculos de proteção. Usar os prendedores de carga. É bom vocês terem aí pelo menos uns 4, entendeu? Uns 4, porque se você pegar 2 cargas, você consegue cruzar 2 para cada carga, né? Cortina térmica que eu comprei, que eu falei para vocês. No dia que eu saí, a cortina chegou, a danada da cortina. Agora me quebrou 2 dias, porque eu tô pedindo para eles me mandar para lá. Agora eles não podem me colocar em rota legal, porque eu tenho que ir lá buscar a cortina para pensar, né, gente? A gente tem que sacrificar, não tem jeito. Então, resolvi sacrificar e pegar a cortina agora e ter mais oportunidade de pegar carga melhor lá na frente do que procrastinar e perder carga. Então, estou fazendo as coisas, no meu julgamento, do jeito certo. Então, e uma impressora portátil, que é importante, que hoje a gente estava numa chamada e foi falado isso, gente, tem que ter uma impressora portátil, porque tem lugar que você vai chegar que eles não têm o paperwork. Não tendo o paperwork, que é o documentozinho, que é um documento, tipo uma folhinha assim, da empresa, você tem que se virar nos 30 para procurar uma Staples ou um lugar para poder imprimir isso. Se perto de você, imagina que você chegou num lugar, não tem uma Staples por perto, e agora o que eu faço? Dica de ouro, agora que você não vai ver em lugar nenhum mais, e quase ninguém sabe disso. Hotel. Todo hotel, se você chegar no hotel e falar, eu preciso urgente imprimir um documento, eles vão imprimir o documento para você, tá bom?
todo hotel vai fazer isso. Pode acontecer de você ganhar um? Não, pode acontecer, mas é muito difícil. Eu já precisei disso fora, em outros países, aqui nos Estados Unidos, e o hotel imprimiu para mim na hora, porque não custa nada e eles têm a impressora ali. Então, procura o primeiro hotel mais perto, vai lá e pede para eles printarem para você o documento. Então, é isso. Fica aí a dica. Impressora portátil. Então, esses itens aqui que eu falei: capacete, luva, colete, óculos, prendedor de carga, cortina térmica, impressora, item essencial para você começar e já começar e não parar, tá bom? É bom ter um colchão. Eu comprei um colchão inflável para mim, daqueles altos, um colchão assim que ele é dessa altura assim mais ou menos do chão. Aí o que que eu faço? Eu meto um tapete térmico debaixo do meu colchão, porque a friagem não passa pro colchão, né? Porque como o colchão é térmico, vira uma geladeira dentro do colchão. Então você mete um colchãozinho, um tapete térmico, mete o colchão por cima, tá legal, dá para se desenrascar ali no frio, se tiver muito frio, né? Então, assim eu já comecei, 2 travesseiros ali, as cobertinhas porque tá frio aqui que dói, mas tá bom. Agora, tem os itens necessários e SOS, que eu também vou passar para vocês, que eu não comprei ainda, a maioria deles, mas vou comprar amanhã, antes de eu sair, porque tem que ter, tem que ter. É SOS, gente. A última coisa que você quer é o seu pneu furar no meio do nada e você não ter uma chave correta para conseguir desapertar o parafuso, porque hoje também foi falado na nossa reunião semanal que já aconteceu do cara parar no meio do Texas ali com o parafuso enferrujado e não conseguir tirar. Então, teve que ter uma chave especial para tirar. Então, já vou amanhã comprar a minha porque eu não tenho isso não. Então, vou passar para vocês aqui alguns itens que é importante ter, não é prioridade, mas é bom se você tiver. Primeira coisa, espuma para o pneu. É um spray que você, né, imagina que furou o pneu. Você espirra o spray dentro do pneu e aí é uma cola. E essa cola não deixa nem entrar e nem sair ar de dentro do pneu. Então já te dá uma desenrascada para você rodar uns quilômetros até encontrar um borracheiro. Entendeu? Chave de roda com extensão, que foi isso que foi falado hoje. Se você não tiver uma chave de roda com extensão, você não vai conseguir tirar o parafuso se o parafuso estiver enferrujado. Então fica essa dica aí também. E aqui não é muito difícil enferrujar parafuso não, porque quando neva, eles jogam sal e aquele sal ali corrói o ferro mesmo. Se você está chegando aí agora e não sabe disso, chegou no verão, tá vendo esse vídeo no verão e não sabe como é que é no inverno é sal para a rua fora, sal para todo lado, seu carro fica sal puro. Então fica essa dica aí. Windshield, esse windshield aqui, eu tô falando em inglês porque é como vocês vão pesquisar para comprar na Amazon, tá? O windshield é o blackout, aquela cortina que você coloca nos vidros do lado e no vidro da frente para ninguém ver que você tá lá dentro dormindo e também para você ter uma privacidade, né? Precisa trocar de roupa ou parar no lugar e quiser dormir, tá tudo escuro dentro da van, é bom você ter isso também. Power bank. Eu comprei uma power bank para mim que é um cocô. Muito ruim minha power bank, mas não vou mentir que ela me salvou nesse frio que eu passei. Então é melhor você ter uma power bank meia boca até você conseguir construir todo aquele sistema elétrico, né, com uma bateria de caminhão, com é uma coisa que te desenrasca. Ao invés de você gastar 1.000 conto já numa pedrada, você gasta 200 com essa power bankzinha, que é o que eu fiz. Quando eu tiver dinheiro sobrando, eu vou lá e monto o sistema todo, que aí eu consigo ligar geladeira, micro-ondas, air fryer, tudo nesse sistema todo. Se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo. Aliás, comenta aqui embaixo e eu mando para você o contato da pessoa que faz essa customização, tá? Tem 2 estados que tem uma pessoa que faz isso, então comenta aqui embaixo, manda o contato, que aí eu já mando o contato para você no privado. Uma coisa que eu também não tenho e preciso comprar é o aquecedor a diesel, tá bom? Também todo mundo que trabalha nessa vida aí tem um aquecedor a diesel, é importante você ter ele. A manta elétrica eu já comprei. O cooler elétrico eu não comprei ainda, eu comprei um cooler Peba, aqueles que é de isoporzinho mesmo assim, só para jogar umas coisas ali dentro ali para não ficar quente. E um equipamento muito importante é isso daqui, ó. Esse aparelhinho aqui, Sampass Pro, ele é para você passar nas highways, nas tolls da highway.
E, e esse daqui, ele é o melhor que tem, tá, gente? Eu acho que, se eu não me engano, tem só 3 ou 4 estados nele que você não consegue ter acesso, não consegue usar, mas é melhor você ter ele aqui e usar nos outros do que não ter e não usar, e depois você ter que, ao invés de você pagar 4, 5 euros ali, 4, 5 dólares para poder passar numa toll, se você não tiver isso, você vai pagar 54, porque você vai pagar uma multa por ter passado sem pagar. Então, vamos evitar gastar dinheiro com coisa que não precisa, né? E o último item, mas não... Deixa eu ver se é o último. O último item, mas não menos importante, que ele não é uma coisa que realmente é essencial, oh meu Deus, eu preciso disso, senão eu não consigo trabalhar, mas que vai te quebrar um galho danado: prancheta. Pranchetinha, porque se você for um cara organizado igual eu sou, você vai colocar aqui todas os work papers, tá vendo? De todas as cargas que eu fiz, tá aqui nesse lado. Do lado de cá, eu venho e meto as notinhas todas do que eu gastei. Peraí, deixa eu mostrar para vocês como é que fica aqui na organização. Coloco do meu lado de cá as minhas despesas, do lado de cá meu paperwork. E para não correr o risco de eu chegar na hora e não ter uma caneta pro danado assinar o nome dele, eu coloco a canetinha aqui, tá top. Só vou sair do meu carro com a prancheta, porque vai estar dentro da prancheta a minha caneta e vai estar dentro da prancheta o paperwork. Eu não consigo chegar no cara sem o paperwork, então eu não vou esquecer a minha caneta e não vou esquecer o paperwork. E se eu tiver dificuldade de lembrar que eu tenho que pedir pro cara anotar o nome dele, da assinatura dele e colocar a data, eu vou colocar na capa da minha prancheta. Pedir para colocar a assinatura, o nome por extenso e a data. Ah, tá vendo? Então fala, se você me segue, cara, você sofre menos, porque eu já sofri. Aí tu aprende com o meu erro, não com o erro de você, tá vendo? Com o seu erro. Então fica aí a dica, tá bom? Não matei o português agora, eu já tô virando americano, já desaprendi a falar português. Então vamos pro próximo. Conduta de excelência. Tá achando que eu só vim trazer coisa que gasta dinheiro? Não, também vim trazer dica de ouro. Entendeu? Dica que foi hoje também falado na nossa reunião semanal, que obviamente, né, gente, conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais a gente sabe, menos a gente se estressa com a vida. Então, vamos lá. Conduta de excelência. Eu coloquei conduta de excelência porque às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Tá, tem coisa aqui que eu vou falar que você vai falar, mas pô, não sei nem para que você tá falando isso, porque isso é normal. Mas tem gente que não faz o que eu vou falar que tá aqui. Então, muita atenção. Então vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aqui, tentei colocar na ordem, mas a ordem do fator não altera o produto. Então vamos lá. Primeira coisa, conferir o endereço sempre. Acabou de chegar a ordem para você. Cara, confere o endereço. Não aconteceu comigo, mas eu ouvi dizer que já aconteceu deles mandarem o endereço errado, porque às vezes não é o endereço da warehouse, do galpão onde você vai levantar sua carga ou deixar a carga. Às vezes é o endereço do escritório que está lá, então sempre confere o endereço. Conferir o endereço, você vai checar uma coisa que é importantíssima, que é a sua ferramenta de trabalho e sua casa, que é a van. Então você vai lá na van e você vai checar se tá tudo ok com a van. Pneu, as luzes, tá bom? Porque se você estiver dirigindo, uma luz estiver apagada ali, a polícia te para ali, dor de cabeça. Já desestabilizou o psicológico, então não vale a pena. Então, confere tudo da van. Conferiu isso da van, tá tudo legal? Pergunta se tem o PU number, que é o número de PU ali da ordem, né? Tem vezes que tem vezes que não tem. Todas essas que eu peguei tinha o PU, tá? Pelo menos até aqui na primeira semana, todos que eu peguei tinha, então eu sempre pergunto, né? E depois eles vão falar se tem ou se não tem. Então já pede logo isso para não chegar lá na hora e depois você ficar 2 horas e meia esperando o broker mandar o PU correto. Aconteceu comigo, do broker mandou o PU 30 vezes, o PU não funcionou. Depois o PU funcionou. Então, quer dizer, se eu tivesse pedido antes de sair, tinha dado tempo dele já pedir o PU certo e me mandar, e as coisas tinham sido menos estressantes para mim, tinha feito eu perder menos tempo. Então fica essa dica aí também. Outra coisa, comunicação, gente.
Nesse trabalho não tem jeito, você tem que dar. Quem é militar não vai ter problema com isso, não, né? Quem já foi militar. Mas quem nunca foi, quem não está habituado a dar feedback, tem dificuldade. Então é muito importante que você coloque ali, de repente, olha, faz um papelzinho, coloca assim, para você não esquecer de avisar eles, olha, porque quando eu digo comunicar tudo, é literalmente tudo. Localização de onde você está, localização indireto, localização quando você parar para abastecer ou para qualquer coisa. Quando você volta a rodar, você avisa, voltei a rodar. Quando você parar para descansar, parei para descansar e volto 7 horas da manhã, por exemplo. Mas um exemplo, também tem essa dica aí. Se você for voltar às 7 horas da manhã, você fala que você vai voltar às 8. Porque aí dá tempo de você acordar. Imagina que você vai acordar às 6h30, você acorda, aí você descansa, você toma um café, você toma uma água, dá uma volta, em volta da van, para checar a van, tudo direitinho, porque aí, no máximo, no máximo, ou seja, 7h30, você já está metendo o pé. 8 horas, que é a hora que supostamente você ia estar saindo, você saiu 30 minutos antes. Os caras já vão falar, pô, peraí, esse cara falou que ia sair às 8 e tá saindo às 7. Top, legal. Já pontinho aí com os brokers aí, para os brokers não chatear o chefe, depois o chefe te dá uma, entendeu? Uma que acontece também, pode acontecer, né? Todo mundo erra, né, gente? Pelo amor de Deus. Outra coisa, em caso de atraso, gente, não tem. Foi falado, né? Gente, a gente não tem culpa. A gente que é motorista, a gente não tem culpa se o pneu furou. A gente não tem culpa se a gente pegou trânsito. A gente não tem culpa se a gente tá num lugar que tá nevando muito e a gente tem que andar a 20 por hora. A gente não tem culpa se a gente tá num lugar que venta demais e eu não posso dar rápido, porque senão vai tombar o carro comigo e carga e tudo. Então, quer dizer, não tem problema. Mas você tem que avisar. Ó, tô no trânsito. Ó, meu pneu furou. Ó, eu parei para comer, ó, eu parei para descansar, ó, eu parei para beber água, parei para mijar, entendeu? Avisa, porque eles vão ficar mais tranquilos, entendeu? É muito importante nesse trabalho você ter responsabilidade com a deadline do que você vai fazer, porque se eles pedem para você assim, ó, essa carga que você tá pegando agora é para entregar amanhã, 8 horas da manhã. O time só vai deixar essa informação dessa forma chegar em você se realmente for possível você fazer isso. Porque aconteceu essa semana uma coisa aí que o time até me defendeu, que foi o quê? Pegaram uma carga para mim, que eu acho que a carga era 13 horas e meia de viagem, mas na hora que eu consegui pegar a carga, para eu conseguir chegar no horário que eles pediram para estar lá, que era 8h30 da manhã, era impossível, porque eu peguei a carga já era de tarde, 5 horas da tarde. Como é que eu ia fazer 13 horas e meia? Mesmo que fosse direto, eu ia ter que parar para abastecer uma vez, pelo menos, porque uma não, 2 vezes para abastecer, porque a autonomia do meu carro é 400 milhas ou 500 milhas mais ou menos. Então eu ia ter que parar para abastecer uma ou 2 vezes, talvez. E nunca que eu ia chegar lá 8h30, eu ia chegar no mínimo 10, 11 horas da manhã, meio-dia, assim, era o mínimo. E eu realmente fui sem parar, eu não parei. Então, eu peguei essa carga e fui sem parar, mas eu avisei, falei, gente, ó, vou chegar e tal, porque tal. E aí eles começaram a colocar pressão no grupo, falando assim, olha, uma coisa do tipo, né? Era para ele estar lá 8h30. Aí o nosso broker, né, o que consegue as cargas pra gente, virou e falou assim: não, não. Mandou o print da conversa deles, falou: olha, eu falei que ele ia chegar a tal hora, não tem, é impossível ele chegar aqui essa hora. Então, também isso é um ponto positivo aí para essa empresa que a gente tem que, né, reconhecer, porque não é toda empresa que defende assim, né, o funcionário e tem essa transparência, então isso é muito legal. Então fica essa dica, avisa, porque se vai atrasar, é normal atrasar. Ainda não aconteceu comigo, mas mais cedo ou mais tarde pode ser que aconteça. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Dar um feedback para todo mundo estar ciente de que está atrasando, mas não é por culpa do motorista, é por culpa de circunstâncias alheias, tá bem? Sobre atraso, imagina que você chegou no galpão e aí, igual aconteceu comigo, eu fiquei 2 horas e meia esperando para conseguir ter a PU. Tem uma coisa que é interessante, que talvez você não saiba, que é o seguinte: quando você chega no endereço e você espera
2 horas para ser atendido, essas 2 horas já está incluída no valor, tá bom? Que eles fecham para a gente a rota. Mas se passar de 2 horas, a gente passa a receber $25 por hora, tá bem? Até 6 horas que você está esperando, eles vão te pagar 25 por hora. Passou de 6 horas, aí eles não vão te pagar 25 até o dia seguinte. Aí eles vão te pagar o layover. O que é o layover? O layover, eles te pagam como se fosse uma diária. E essa diária pode ir de 125 a 150. Tem lugar que paga mais, mas não é normal. Mas pode acontecer. Ouvi dizer que teve uma pessoa que foi mais de 300 que ela recebeu de layover. Então, pode acontecer. Então fica aí você também já sabendo desse detalhe aí, porque às vezes você fica ali ansioso, ai meu Deus do céu, tô aqui esperando, tem 5, 7 horas aqui. Você vai estar sendo pago por isso. Não as 2 primeiras horas, porque está incluído, mas o resto você pode ser que você esteja, pode ser não, você vai estar sendo pago por isso para estar lá. Agora, uma dica de ouro, que é o que você precisa ter em mãos. Quando eu digo em mãos, é em um lugar muito, muito acessível. Gente, a gente está nos Estados Unidos. Aqui não se brinca com a polícia de jeito nenhum. Então, se a polícia te para, é bom você ter na sua mão a registration do carro, o seguro do carro e a driver's license. Quando eu digo na mão, coloca aqui naquela coisinha aqui do tapa-sol aqui, do vidro, coloca ali, ou coloca em um lugar que é acessível, mas qualquer movimento que você for fazer quando a polícia te parar, você pede permissão para isso, para o cara não assustar, tirar a arma e entendeu? Te coisar. Então, você, mão aqui no volante, por exemplo, imagina, né? Olha, tá aqui, imagina que as minhas coisas tá aqui no meu bolso, ou tá na minha porta, ou tá no meu compartimento de luva, tá aqui na mão do volante, preciso da registration, seguro e driver's license. It's on my glove box. Can I take it? Ele vai falar, pode, claro. Yes, you can. So, aí vai lá e pega, passa para ele. E no volante, se o seu vidro da van for escuro, abaixa os vidros da van, dos 2 lados, assim ele vai ver que as suas intenções não são suspeitas. Então, é só norma de conduta, né? Porque às vezes a gente fica com medo, né? Que a gente é imigrante aqui, com essa coisa toda que está acontecendo. Então, a gente fica um pouquinho com medo, mas não desespera. Cabeça de gelo, tranquilinho. Se você tá certo, você tá certo. Não tem porquê ter problema para você. Uma dica também muito importante é algumas coisas, itens de segurança. Gente, pneu e óleo não coloca porcaria. Porque se você coloca um pneu ruim, você vai trocar de pneu no final de 1 mês, 2 meses. Porque isso roda muito, entendeu? Óleo, não coloca óleo ruim. Eu vi aqui relato de gente que tem uma Mercedes aí nova, porque colocou um óleo sintético, a Mercedes começou a falhar e ele quase fundiu o motor da Mercedes porque colocou o óleo errado. Então, óleo, gente, sempre de qualidade. Pneu, cara, compre o melhor pneu, porque o pneu, você tem que imaginar que o pneu é sua vida ali dentro da van. Então, se você tem um pneu de qualidade, cara, a chance de você ter um acidente, de ter um furo no pneu, é menor, porque o pneu tem qualidade. Então, são dicas aí importantes também. Então, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, manda para todo mundo que você sabe que quer trabalhar nesse trabalho ou que vai começar a trabalhar nesse trabalho, compartilha esse vídeo. Porque dá um trabalhão para mim fazer esse vídeo aqui só para poder clarear a mente de vocês, para vocês começarem o trabalho sabendo do que se passa. E me acompanha, porque na próxima semana eu posto o vídeo da minha segunda semana. E aí, baseado no vídeo da segunda semana, no vídeo da terceira semana e da quarta semana, é que você vai ver quanto é que eu fiz realmente por semana.
tá bom? Então, se você tá vendo esse vídeo primeiro, procura aqui no meu canal se tem o vídeo da semana 2, semana 3 e semana 4. Se não tiver o vídeo da semana 2, 3 e 4, é porque ainda não chegou essa semana, então tenha calma, porque no final das 4 semanas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, que é todas essas anotações aqui, e vou colocar tudo para vocês, pessoal. Olha, semana 1 eu fiz isso, semana 2 eu fiz isso, semana 3 eu fiz isso, semana 4 eu fiz isso, e o que eu ganhei na soma de todas essas semanas foi o valor X. Esse é o valor que você pode esperar no final do mês, que você vai tirar por semana. Então, essa previsão, esse planejamento financeiro todo você vai ver aqui. E se você é um pouco meio perdido com organização financeira, dinheiro, essas coisas, eu vou estar sempre postando dica aqui nesse canal sobre como você pode economizar, seja com posto de gasolina, seja com academia, né? Porque você vai estar na estrada, você precisa parar para tomar um banho às vezes. Imagina que você vai fazer uma viagem muito longa aí você vai parar num posto para poder abastecer. Pesquisa ali, ó, no chat GPT, tô na localização X, onde tem a Planet Fitness mais perto. Aí você, se você tiver feito cadastro na Planet Fitness, que custa $24 por mês, é 24 horas a academia, não são todas, tá bem? Não são todas, porque no Mississippi eu fui em uma que não é 24 horas, mas fecha às 11 da noite, mas a maioria que eu fui, tudo é 24 horas. Então, você chega lá, você vai conseguir tomar um banho, voltar para a van e seguir viagem, dar uma despertada. Então é isso. E por falar nesse negócio de despertada, eu até falei mais cedo aqui no vídeo que eu ia fazer isso, né? Gente, pensa num sono que me bateu um dia desse para trás. Começou a bater o sono, rapaz. E eu aqui, ó, doido, dirigindo aqui dentro do carro e comecei aqui assim, falei, bora acordar, gritando, batendo o pau. Acordei, consegui terminar a viagem, mas se não fosse eu fazendo essa doideira, não ia não. Então, é isso, pessoal. Por favor, segue, ativa o sino, para você não custa nada, mas para mim isso ajuda demais a conta. Muito obrigado. E se você quiser saber mais, não se esqueça. Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.